Caros alunos, essa aqui é a primeira aula, sobre o capítulo 8, eh, locos múltiplos, né. E essa aula ela começa, com 2 exemplos, na na verdade, 3 exemplos sobre mimetismo, eh, milleriano e batesiano, né. Então eu aproveito, né, aqui para a gente lembrar um pouquinho esses conceitos de ecologia, né, eles são importantes. Então veja, ele fala de borboletas, elas normalmente são bem conhecidas, são como aves, né. Pessoas são diurnas, são coloridas, são fáceis de observar, e as pessoas rapidamente descobrem quais são as espécies que ocorrem naquela dada localidade, né. E dá para você fazer um monte de estudos sobre, seleção sexual e assim por diante, né. Porque a facilidade de serem observadas permite qualquer pessoa andando com um binóculo, né, de fazer o levantamento das espécies que ocorrem numa dada região. Bom, eh, essas borboletas aqui, papilio, elas são relativamente grandes, assim, do tamanho de uma maçã, né, e elas, né, são de fácil observação e elas têm como se fosse um rabo de andorinha, pelo menos 3 delas, né, Papilio dardanus, Papilio menon e Papilo glaucus. E claro, as borboletas helicone, elas não têm um rabo de andorinha, mas elas também são super coloridas e super atraentes, né. Elas são também facilmente observadas, né. E 3 delas, né, a 2, 3 e a 4 são mencionadas no livro, nessa sequência. E a um é uma que a gente conhece desde 1869, né, então eu incluí, porque vale a pena a gente conhecer um pouquinho do histórico de por que que ela aparece num livro de genética evolutiva, né. Bom, mimetismo milleriano e mimetismo batesiano, eh, são, né, são conceitos que foram levantados pelos sistematas que, como a gente viu cedo, a maioria deles, botânicos e zoólogos, adotaram as ideias do Darwin e foram estudar a variação geográfica dentro das espécies e entre espécies próximas, porque isso aí seria uma maneira de você compreender a evolução. Claro que toda a sistemática foi uma atividade que absorveu os conceitos de Darwin, né? A explicação de por que, que as pessoas, as espécies estão em árvores, em classes hierárquicas, né? E isso aí se dá, né? Porque a gente tem cortes nos vários ramos da árvore da vida, né? Então isso explica a classificação linneana. Bom, um, deles, o Henry Walter Bates, ele foi para aqui para a Amazônia, para o Alto Rio Negro, junto com o Wallace. Então ele tem isso tem super significado, né, na evolução. E ele cedo adotou as ideias do Darwin e do Wallace para explicar, o mimetismo batesiano, em honra a ele. E o mimetismo milleriano é de Fritz Miller, que veio aqui para o Brasil, ele foi para Santa Catarina. Ele foi colono lá em Santa Catarina e depois virou professor no ginásio, né, em Desterro, que era o nome da capital de Santa Catarina, que depois mudou o nome para Florianópolis, né. Então, esses mentios batesianos e millerianos são graças a entomólogos, né, que vieram trabalhar, um na Mata Amazônica, né, e outro na Mata Atlântica. Bom, o mimetismo batesiano, ele ocorre quando uma borboleta tóxica imitada por uma borboleta comestível, né. Então é uma borboleta que, se você dá para um passarinho, né, sem ele saber, você, um passarinho que nunca comeu, esse tipo de borboleta, ele vai comer feliz, porque ela é comestível, né. Só que depois que ele come uma Hipoléria lavínia, que tem alcaloides, ele nunca mais vai comer Dysmorphia teucarita, porque ela tem o mesmo padrão e o passarinho rapidamente aprende quais borboletas são tóxicas, né. Agora, na Peugenes sylphis,
ela também tem alcaloides, ela também é tóxica, isso que ela imita uma espécie comum que é tóxica. Por quê? Porque senão o passarinho tem que comer ela para saber se ela é tóxica ou não. Mas se ela imita uma tóxica que é comum, ela já está protegida de cara, sem precisar. Então veja, uma borboleta que é tóxica, ela vai fazer com que as borboletas que sejam tóxicas ou não, e sejam menos comuns, elas vão sofrer pressão de seleção natural para imitar ela e o padrão de asa dela, porque borboletas que as imitam sobrevivem, são evitadas pelos pássaros. Bom, então, o mimetismo batesiano, as duas são boas. Quer dizer, as duas são boas, não. Uma é má e a outra é boa, né? Então, a que faz mimetismo é o mimetismo batesiano, quando uma delas é comestível, né? É boa. E, quando as duas são más, é o mimetismo milleriano, né? M de mal e B de bom, né? Bom, essa coloração aposemática funciona, então, veja, tem a coloração críptica e a aposemática, né? A coloração críptica, ela é usada, por exemplo, tem bicho-pau que imita um graveto, né? Então é mimetismo críptico, né? Mas a coloração aposemática é a coloração de aviso. Então, o mimetismo de uma coloração aposemática é uma coloração que a abelha e a vespa têm. Elas avisam a todo mundo, principalmente os passarinhos, né? A todo mundo que elas têm um ferrão e que dói horrores. Então, essa coloração aposemática funciona, então eles pegaram borboletas monarca e deram para esses passarinhos jays, né? Que é um tipo de corvo, né? E elas criaram essa borboleta Danaus plexippus em, né, dando folha de alface para ela. Agora, essa ideia do folha de alface é importante porque o, ela normalmente come um milkweed, que é uma planta que ela tem um látex leitoso e tóxico cheio de alcaloides, né? E esses alcaloides atacam o coração, então da ave, né? Então, se ela comer e absorver, ela vai morrer do coração, o coração do passarinho vai parar. E os passarinhos sabem disso, tanto que assim que eles comem, né? Eles têm uma reação instintiva de vomitar, tá bom? Então, o que é interessante é que se você cria elas com alface, elas não produzem veneno. Elas comem o milkweed e armazenam o veneno na gordura. Então, se você dá alface para elas, elas não vão ter ações tóxicas. Então, tanto as lagartas também são aposemáticas, elas agilizam que elas são tóxicas, né? Tanto as lagartas quanto as borboletas podem ser comidas se o passarinho come feliz da vida. Só que no dia que você dá uma Danaus flexippus, cuja larva comeu milkweed, ele come. Então, olha, veja, viu a borboleta e falou, oba, a borboleta, comeu. Nossa, ele vomita, ele vomita. Se não vomitasse, ele ia morrer, né? E depois disso, nunca mais, não importa, você deu 1000 borboletas comestíveis. No dia que ele come uma tóxica, ele aprende aquela coloração e nunca mais na vida dele vai comer de novo, tá bom? Então, a coloração aposemática funciona, isso foi experimentalmente determinado nos laboratórios. Bom, Pápulos dardanos, eu quis começar com a história de Pápulos dardanos, porque os machos têm, tá, se vocês olharem aqui embaixo, os machos têm essa cauda de essa cauda de com uma pontinha, né? Então, rabo de andorinha africano. Ela é uma espécie da borboleta papilonide, né? Ela é distribuída por toda a África, né? Ao sul do Saara, né? Subsaariana, né? E foi descoberto que ela faz um mimetismo ao longo de toda essa distribuição. Só que a espécie que ela está mimetizando muda de região em região. Ela é palatável, então ela pode ser devorada. E o, o, os machos são óbvios amarelos com esse rabinho de andorinha, né? Mas as fêmeas, elas imitam borboletas que são tóxicas, a despeito delas serem comestíveis, né? Então, que tipo de mimetismo é esse? Milleriano, as duas são más. Batesiano, uma delas é boa. Papilodananas é comestível. Então, é Batesiano, tá bom?
Então, basicamente, o que acontece é não tem fenótipos intermediários. Então, né, ela se sucede ao longo do tempo e não tem fenótipos intermediários, né? É, e ela sempre imita espécies não aparentadas e não palatáveis. Então, ao longo do transecto, elas imitam a espécie que é comum. Ou seja, se ela imita uma espécie na África do Sul, ela chega no Quênia, essa espécie não existe, mas existe uma outra que, ao invés de ter um branquinho na asa, tem um laranja, aí a seleção natural atuou para mudar. Então você tem raças ecológicas, né? Elas se sucedem geograficamente. Aí, lá na Tanzânia, ela encontra uma outra borboleta que tem um branco na parte de trás da asa. Então ela imita, então muda. Aí, né, mais para cima, né, chegando no Sudão, você tem borboletas que são brancas em cima e embaixo. Elas imitam isso aí. O que for comum, elas imitam. Aí depois, lá na Etiópia e Eritreia, eles encontram de novo, né, uma borboleta que é branca embaixo e laranja em cima, né? Aí ela imita essa aí. E ela é menorzinha, então ela também fica menorzinha. Então veja, onde ela ocorre, ela imita a espécie que é comum naquela região. Então isso aí é muito interessante. Por isso que o Poulton, né, descreveu como a borboleta mais interessante do mundo, né? Que é uma mesma espécie, mas que ela se sucede geograficamente. Então, esse aí é o exemplo que eu queria dar, porque esse é o clássico, né? Então, no livro, eles também falam de que a borboleta tigrada swallowtail existe em duas formas. Então, em boa parte da distribuição, então aqui a gente tem o macho, né? E o macho tem essa cauda e é tigrada e tudo isso aí, realmente é super óbvio, né? Mas as fêmeas, né, não tem essa forma. E é interessante, porque em boa parte da região, né, por exemplo, a região que está em vermelho ali, a gente tem Papilo glaucus. Tem esse padrão aí, tigrado, né? Mas na região abaixo dessa bola vermelha, tem duas formas que ocorrem, né? Tem a tigrada normal, né? E depois você tem a forma negra. Aí eles falam, ué, por que que ocorre, né? Por que que em digamos, um terço ou um quarto da distribuição ela não ocorre e no resto da distribuição ela ocorre? Aí alguém chegou e falou, mas ó, a Papiloglaukos, ela parece muito, a forma negra parece muito com Batos filinô. E Batos filinô é tóxica. A Papiloglaukos não é. Aí o pessoal chegou à conclusão, ó, ela está fazendo um mimetismo batesiano, né? E o que é interessante, ali embaixo a gente tem o gendromorfo, né? Então os machos todos têm essa forma tigrada, né? Só que tem alguns machos que têm asa de fêmea e asa de macho, né? Metade do corpo é de um jeito, metade do outro. Então aí você encontra as duas formas num mesmo indivíduo, nos gendromorfos, tá? Então veja, Papo glaucus ocorre no litoral, né? Patos filenô ocorre no litoral atlântico, né, e o interior do país, né? O Papiloglaupus. O Batos filenô ocorre no Pacífico e no Atlântico, só que ela não ocorre nesses estados ali do meio, em direção ao Canadá, né? Então, nessa região só tem uma forma, mas, né, onde ocorre Batos filenô, as fêmeas imitam a forma negra, né? Então, tudo isso aí é bem interessante. Bom, então esse é o primeiro exemplo que eles dão, né, Papiloglaupus. Aí depois eles mostram o mimetismo batesiano em Papo Memon, que é interessante, né? Aqui eu falei para vocês, é mais ou menos o tamanho de uma maçã, né? Uma maçã grande, essas borboletas. E aqui a gente tem os vários modelos e aqui as várias formas. E elas ocorrem. Então isso é diferente de que, por exemplo, aqui, Batas Filinô corre numa parte da distribuição, quase toda, né? Mas uma parte significativa não corre. E aí o que acontece? Nessa região você tem dois tipos de fêmea, né? Aqui ela se sucede geograficamente. Então, numa dada região só tem um tipo de fêmea.
mas elas imitam espécies distintas. O que é interessante desse modelo, Papilo Memon, é que elas concorrem. Então, elas, numa dada localidade, elas podem ter fêmeas que estão imitando outras fêmeas diferentes, tá bom? Então, são muitas formas que ocorrem numa dada localidade. Então, é diferente dos outros dois exemplos que eu dei, né? Eles fizeram cruzamentos, então, ó, aqui é a distribuição, ocorre na Índia e ocorre em toda essa região, né? Tem a Birmânia, né? Depois você tem Camboja, Vietnã, Laos, Tailândia, Malásia, Sumatra, Bornéu, uma das ilhas das Filipinas. Então, uma ampla distribuição, né? E várias regiões, as fêmeas imitam mais de uma espécie. Bom, cruzamentos genéticos inicialmente sugeriram que um único locus estava atuando. E você tinha uma cadeia de dominância, né? Então A era dominante sobre todas as outras. Depois B era recessivo em relação a A, mas era dominante sobre todas as outras. E C era recessivo em relação a D, mas era, não, desculpa, recessivo em relação a B e a A, mas era dominante sobre D e E, assim por diante, né? Mas depois de muitos cruzamentos, a gente descobriu que tem pelo menos 5 locos que estão atuando. E aqui, o mimetismo necessita da combinação correta de alelas em todos os locos envolvidos para dar uma forma correta. E a primeira vez que eles perceberam é que, ó, vocês estão vendo o M aqui? O M, ele tem um padrão de cauda, mas ele não tem a bolota que é esperada, né? Então, na verdade, ele não imita ninguém. Então, aqui você tem 6 das muitas formas de papo memon e sobre a espécie, cada uma delas mimetiza. Então, a pápilo e 6 modelos suspeitos e a B, então G para ele são pápilo memon, imitando essas outras espécies, aqui, cada uma delas, né? Essa forma, outra forma de pápilo memon é rara, provável forma recombinante telúria de Java. Ela é como uma forma normal, Quadriacates, em G, I, né? Mas não possui a sua cauda. Ela pode ser uma forma recombinante de achates e uma forma sem cauda. É. Então, ou seja, digamos, se você tivesse 2 alelos, você teria, né, razão, Tzinho não tem cauda. E tem um padrão, sei lá, de K, né? E Azinho, Tzão, eu teria a forma de G, né? E com a recombinação, aí você pode ter um Azinho com um Tzinho, né? Então não está produzindo a cauda, né? Bom, então isso aí é muito interessante. Genótipos e locos diferentes para problemas são coadaptados. Então, genes podem ser coadaptados, no sentido de que eles evoluíram juntos e aí produziram uma escala de dominância para que os heterozigotos sempre vão ser adaptativos. Eles não podem ser intermediários, pois aí eles vão imitar algo que não existe. Bom, aí a gente tem helicônios. Heliconos, as Melpomene e Heliconis erato, eles duas são tóxicas. E Heliconis existe múltiplas formas também. Isso sucede geograficamente. Mas a sua genética difere da de Papillomemon. Porque em Papillomemon, genótipos e locos diferentes são coadaptados, enquanto que em Melpomene, eles não são. Porque o que que acontece? Que, ó, a gente indo da Venezuela para a Bolívia, né? A gente vai vendo que a forma vai mudando. E eles estão. Melpomene sempre imita Liconizzerato, ou Liconizzerato imita Melpomene, né? E eles, muda de localidade geográfica, muda nos dois simultaneamente. Como que isso aconteceu? É como se as populações estivessem numa dança. E aí você tem uma espécie com a outra espécie dançando juntas. E aqui eles dançam chachado, e ali na Colômbia eles dançam salsa, e no Brasil eles dançam, né, o, a lambada, e em cada região eles estão dançando uma dança diferente.
Como que vocês acham que pode ter surgido isso? Existe a possibilidade de que essas espécies, primeiro, Melpomene e Lecornerato, né, talvez eles tinham padrões diferentes, mas aí seleção natural fez com que elas convergissem, porque talvez às vezes Melpomene é comum e Heliconocerata é raro, e vice-versa, né? Então, elas se sucedem geograficamente, né? Elas vão e uma imita a outra. E provavelmente houve, né, fragmentação das florestas no período mais seco da era do gelo, né? Então as florestas diminuem, as áreas expandem, elas ocorrem em florestas, então elas foram fragmentadas. Então cada população divergiu, mas como elas estavam presas nessa dança coadaptativa, então em cada população local as duas espécies ou imitavam um padrão ou de uma ou de outra, um padrão mutante que surgiu e se fixou, ou imitavam uma terceira espécie. Então, cada uma levou seu destino evolutivo. Então, hoje elas ocorrem, né, se sucedem geograficamente, mas as áreas de codistribuição são estreitas. Agora, quando você põe no laboratório, por exemplo, aqui do Equador, de Guayaquil, de Puyo, Tarapoto, no Peru, e o Mimangas, no Peru, e você tem Erato Melpomene, né? Erato Melpomene, ó, elas se sucedem e os padrões são diferentes. Essas borboletas, elas, na verdade, elas habitam a flor do maracujá que elas gostam de visitar, né? É, na América do Sul, essas duas espécies de helicônios, Melpomene e Erato, apresentam múltiplas formas miméticas. E aí ele fala para você ir na figura 8.1. Mas, ó, essa figura 8.1 é xoxa porque não é colorida. Por isso que eu mostrei essas outras imagens, porque aí dá para ver a beleza delas. Provavelmente vocês já viram, né, helicônios. Os padrões de coloração são normalmente com traços muito locos, 15 em Heliconis erata e 12 em Melpomene. Entretanto, em ambas as espécies, os locos estão espalhados aleatoriamente por todos os cromossomos, em vez de estarem fortemente ligados. Então, veja, aqueles genes de pápilo que a gente viu aqui, pápilo memon, eles estão próximos uns dos outros. Então, eles normalmente estão juntos, os alelos, que dão uma característica, outra característica, e a recombinação é rara entre eles. Então, eles têm formas distintas. Enquanto que esses aqui, os locos, estão espalhados em todos os cromossomos, e quando você cruza elas, você produz, com duas formas de uma espécie de helicônios são cruzadas, ou, digamos, duas espécies de Erata ou Melpomene, né? Dentro de cada espécie, né? Não entre espécies, né? Mas quando duas formas geográficas de uma espécie de helicônios são cruzadas, a descendência contém uma variedade caleidoscópica de formas recombinantes. Os genes não são coadaptados e os indivíduos heterozigotos não são selecionados contra a natureza, né? Então, enquanto que elas sucedem geograficamente, elas têm, as áreas de subposição são estreitas e aparentemente os genes de uma não conseguem penetrar no gene, na população da outra porque os heterozigotos não são adaptativos. Então, os genes não são coadaptados, tá? Então, a helicônios, ela forma anéis miméticos paralelos na América do Sul, né? Então, se vocês já viajaram para o Nordeste ou para o Grande, vocês já devem ter visto essas borboletas, né? Então, aqui a gente vai fechar porque isso aí é a introdução dos conceitos. Os genes, né? É, muitos genes podem, locos diferentes, com alelos, né? Podem controlar características dos organismos. E esse capítulo vai lidar sobre isso. Então, deixa eu fechar essa primeira parte do bloco. Aí, na próxima aula, a gente vai começar com essa genética de dois locos e falar sobre gametas acoplados ou não, né? Então, que é questão de genética, né? Então, até mais, a gente fechou o bloco 1.